Bem-vindo ao Café com Cavanha. Agradecendo a consultoria BIP, Business Integration Partners, pela disponibilização da sala de gravação. Estamos com Carmen Migueles, diretora da Cimbala em Consultoria, professora pesquisadora da EBAP FGV. Nosso tema é Chicanas Sociais e a Mobilização do Petróleo. Boa tarde, Carmen Migueles. Boa tarde, Cavanhas. Obrigada pelo convite mais uma vez. É um prazer estar aqui tomando esse café contigo. Um prazer para mim também. Muito obrigado. Gostaria de contextualizar, se você permitir. Quer dizer, temos no Brasil um sistema social bastante complexo, né? Especialmente no Rio, né? O Rio mais ainda. Né? Por exemplo, as calçadas, né? Quando a gente anda, a gente vê que tem praticamente chicanas, né? dos vendedores, né? Que obviamente estão procurando a sobrevivência. É uma coisa difícil, é bem complexo isso. Agora, esse complexo que parece que tende a se complicar, como é que é o diagnóstico? Qual é a tua percepção das motivações disso? Cavanhas, nós temos feito algumas pesquisas sobre as dificuldades do Brasil e essa questão da nossa dificuldade de tratar problemas complexos e sistêmicos está muito relacionada à nossa dificuldade de criar uma coordenação horizontal. Então, nós não conseguimos no Rio dar conta do esvaziamento na cidade que foi gerado pela transferência da capital. Olhando para Brasília hoje, fica mais fácil entender. Quer dizer, se de repente a capital sai de Brasília, você gera um vazio gigantesco numa cidade que não desenvolveu outras vocações. O Rio tem ainda uma vocação para o turismo, mas bastante mal explorada. Nós tínhamos aqui alguma vocação industrial, principalmente se a gente olha ali para a região da Baixada Fluminense, Caxias, mas o Rio, propriamente, a capital, nunca conseguiu encontrar uma vocação para além do comércio depois desse esvaziamento da capital. E o que a gente observou com tristeza nos últimos 20 anos, que até a socioeconomia criativa, os teatros que eram no Rio acabaram saindo por essa redução da atividade econômica que se consolidou na capital. Então, quando a gente olha para o Rio, nós temos uma conjugação de fatores. Esse esvaziamento de uma cidade que vivia do poder público, em torno do poder público desde do Primeiro Império, com Pedro I aqui. Então, tivemos essa atrofia ou esse não desenvolvimento dessas competências locais. Nós temos também no Rio de Janeiro essa questão do porto de entrada e porto de saída, e em muitas capitais do mundo isso se transforma num atrativo turístico extra que a gente não conseguiu consolidar. E se nós olharmos para Veneza, para as cidades que foram grandes portos, normalmente a arte e cultura estrutura o turismo e essa economia criativa. Aqui no Rio a gente não tem uma estrutura financeira de suporte para o desenvolvimento das artes, então nós éramos o maior polo de produção audiovisual da América Latina e a gente não está conseguindo sequer se impor nessa direção. Então a gente vê a Índia com Bollywood se destacando e gerando muito recurso, a gente vê agora a Nigéria com Nollywood fazendo todo o cinema e toda a arte com atores negros discutindo a realidade da África. Nós teríamos essa natural vocação na América Latina, mas não conseguimos, na verdade, ocupar claramente esse espaço. Então, o vazio deixado pela capital e o fato de, durante a ditadura militar, o governo militar, na verdade, a industrialização ficar concentrada na região sudeste, gerou esse afluxo de pessoas do Nordeste para cá em condições bastante precárias e não tão integradas na economia. Então, nós temos uma sociedade bastante heterogênea, bastante desigual, com vocações mal exploradas, e aí entra naquele ponto que você dizia, e uma enorme dependência da indústria do petróleo. Então, é até uma questão para a gente colocar como uma cidade com tamanho patrimônio natural e tamanho patrimônio artístico conseguiu ficar na dependência da indústria do petróleo, quando o natural seria que nós tivéssemos outras interações, que a gente conseguisse ocupar esse espaço, porque nós temos vantagens competitivas inegáveis. Pouquíssimos lugares do mundo têm uma geografia como a nossa, pouquíssimos lugares do mundo têm uma quantidade de artistas
e intelectuais que o Rio de Janeiro tem, a quantidade de universidades, e dentro das universidades, áreas de tecnologia da informação, nós poderíamos estar ocupando esses espaços, mas nós não conseguimos fazer isso. Então, como nós não conseguimos fazer um planejamento de cidade e um planejamento adequado das nossas competências, nós não conseguimos criar arranjos produtivos locais que de fato ocupassem o espaço que a política e o poder público teve no Rio, nós acabamos gerando essa exclusão que a gente não consegue resolver. Se nós tivéssemos maior capacidade de articular em torno do turismo e da socioeconomia criativa, nós hoje teríamos condição de absorver essa mão de obra, mas nós não temos. Então, quando a gente olha para o Rio, nós vivemos uma série de círculos viciosos que a gente não consegue romper. E não porque eles sejam impossíveis de serem rompidos, mas porque a gente não consegue criar coalizões estruturadas para resolver esse problema. Então, nós temos vácuos de liderança que dificultam essa busca por saídas, por um lado, e do outro uma cultura local que foi influenciada pela proximidade com a política e com a capital, de desvalorização do trabalho, aquela cultura do se dar bem, aquela cultura mesmo no comércio, os empresários e os empreendedores cariocas, que tenta ganhar muito no curto prazo e aí você acaba não conseguindo estruturar vantagens competitivas de médio e longo prazo. O nosso varejo está perdendo para São Paulo, não são poucas as pessoas que hoje compram pelas redes sociais de São Paulo para entregar no Rio, e nós não conseguimos, de fato, cooperar para reverter essa situação. Então, quando a gente olha para isso, quer dizer, as favelas, os camelôs, a desordem urbana, é a maneira como esse indivíduo no isolamento conseguiu, dando nó em pingo d'água, se manter aqui. Mas eu acho que a gente tem tudo para virar esse jogo e concordo contigo, a indústria do petróleo poderia ajudar nessa virada. E esse é o ponto, né, que a gente conversou antes, e por isso que trazendo essa conversa aprofundada, né, quer dizer, o segmento do petróleo está fortemente concentrado na cidade do Rio de Janeiro, né? Hospeda praticamente todas as maiores petroleiras do mundo, praticamente não todas, né? Enormes, empresas que têm seus orçamentos maiores que muitos GDPs de países, né? Mas não só eles, quer dizer, estão também aqui os provedores de serviços mais importantes, né, CMVG, Halliburton, Baker, etc, etc. Né? Também está a ANP, a Agência de Petróleo, o IBP, a PPSA, que é a empresa do pré-sal, a EPE, que é uma empresa de estudos, os leilões todos são feitos aqui, né? Quer dizer, poder e riqueza, entre aspas, instalado aqui. E pelas ruas, os empresários que são dessas empresas e dessas agências estão circulando, seus filhos estão circulando. Então, a questão que eu gostaria de trazer, ver se faz sentido para você ou se isso não faz sentido, conseguia-se pensar numa mobilização da indústria de petróleo, obviamente que com os tamanhos proporcionais de Estado e de indústria, né? Mas que pudesse pegar então esta vocação petróleo, já que as outras meio que foram embora de alguma forma, né? E desta tentar fazer uma reorganização. Eu acredito que isso é super possível. Eu escrevi um livro chamado Responsabilidade Cultural, ele está em PDF para download gratuito nas redes sociais. Depois, se me permite, desculpa, eu posso botar o link e você me passa o link, tá? Sim, mostrando como as indústrias e os empresários poderiam cooperar para reverter essa situação que nós vivemos aqui no Rio de Janeiro. Esse livro eu escrevi em 2004, depois de uma experiência bastante frustrada no poder público, e que eu gostaria de endereçar aqui. A primeira coisa que é importante a gente perceber é que o brasileiro acredita demais no Estado e não para pensar nas competências e na capacidade que o Estado teria para resolver o problema. E no Rio, um fato nem o Estado nem a Prefeitura tem competência para resolver isso. Não tem os recursos, nem humanos, nem materiais, para de fato endereçar esse movimento, e com um problema dessa representação política criada pelo presidencialismo de coalizão, quem se elege acaba dividindo muito
o poder público para conseguir acomodar os acordos necessários para vencer a eleição. Então a gente elege políticos que estão com pés e mãos amarrados e cheios de compromissos diferentes daqueles que seriam um planejamento de médio e de longo prazo. Então, para a gente pensar como as empresas e a indústria poderia colaborar com isso, a primeira coisa é perceber que nós temos um problema grande de complexidade e nós não temos organizações no nível meso capazes de resolver esses problemas de desorganização. Tem a tese vencedora do Nobel de Economia em 2009, que é do Oliver Williamson, e ele ali ganha, de muitas maneiras, visibilidade no trabalho, mostrando que as sociedades não se organizam de cima para baixo, quer dizer, do Estado para a sociedade. Não há muita capacidade de fazer isso e os políticos têm incentivos que são diferentes do que seria adequado para o conjunto da sociedade. E você também não consegue ir do micro para o macro. Você tem uma série de indivíduos isolados brigando num caos, tentando sobreviver. É só no nível meso que a gente consegue começar a resolver esse tipo de problema. E no nível meso, como é que nós poderíamos fazer isso? Hoje tem uma série de recursos de pesquisa que a ANP cobra, na verdade, das empresas produtoras de óleo e gás, e que não são utilizados com toda a inteligência possível. Para as empresas, às vezes, é um problema selecionar para onde esses recursos vão ser alocados, mas parte dele poderia ser alocado para criar um espaço de debate das vocações da cidade, onde nós poderíamos endereçar desafios e possibilidades e criar esses arranjos produtivos locais para permitir o endereçamento dessas questões. Se nós olharmos, quer dizer, a indústria do petróleo no Rio tem mais de 20 anos. E nós sabemos que a gente vai ter essa janela de oportunidade por 20 anos. E todos nós sabemos que a indústria do petróleo tem um pouco uma característica gafanhoto, quer dizer, ela entra, explora, então traz essa riqueza no momento da exploração, com todas a cadeia de fornecedores e os executivos que vêm para a cidade, mas uma vez esgotado o petróleo naquela região, essa indústria vai embora e fica um rastro de pobreza e destruição e desordem urbana, muitas vezes, que é uma coisa que a gente viu, por exemplo, em Macaé. Então, alocar recursos de pesquisa para criar um centro de compartilhamento de soluções me parece importante como uma ação de P&D, porque a gente precisa, de fato, pesquisar um pouco mais sobre como resolver esses problemas, e de responsabilidade social corporativa, no sentido de evitar que o território tenha uma dependência cruel dessa indústria do petróleo, sabendo que quando os lucros do petróleo cessarem, a gente cai novamente nessa degradação. E quando eu falo de recursos de pesquisa, é porque hoje, no Rio de Janeiro, nós não temos dados para desenvolver uma série de vocações. Nós não fazemos pesquisa adequadamente. Por exemplo, nós falamos muito da delinquência juvenil e parecem que são milhares e milhares de jovens delinquentes no Rio de Janeiro, mas quando a gente chega perto do Degás e vai olhar, são cerca de 4.000 e pouco. Que ficam ali, que são soltos e voltam para a rua, e aí voltam para lá. Tem jovens que já voltaram 16 vezes, criando um custo e um ônus para o Estado que a gente não correlaciona com a maneira como trata o menor, no sentido de que, se nós formos olhar qual é o maior buraco nas contas públicas do Estado de Rio de Janeiro, é a rubrica do pagamento dos aposentados da Polícia Militar, porque você tem todas as patentes se aposentando e muito do dinheiro que entra vai para lá. Quando a gente diz, então, temos que combater o crime indo para a rua, muitas vezes para prender esse menino que vai ser solto na sequência, nós estamos aumentando esse efetivo de Polícia Militar, que aumenta o ônus de aposentadoria futuro, e a gente aposta contra o futuro, ficando sem dinheiro para caminhar lá na frente. Muita gente diz, para desenvolver socioeconomia criativa e o turismo, precisaríamos reduzir o problema da violência. Quando a gente olha, as soluções existem. O que não existe é essa capacidade de discutir e alinhavar soluções colaborativas. Então você tem um conjunto, por exemplo, de modelos mentais falsos, inadequados, que a gente não olha para os dados na hora de pensar, e um desses modelos é a ideia de que o menor deveria, depois de cometer uma infração, ir para uma instituição socioeducativa de correção e ser devolvido para a família.
Há uma ideologia muito forte nesse sentido, inclusive na cabeça do judiciário. Quando você faz uma pesquisa sobre essas famílias, a gente começa a perceber que o menor volta e ele não está sendo necessariamente aliciado dentro do Degase, mas quando ele volta, a família coloca ele de volta no crime. Então, conseguir olhar a proteção desse menor adequadamente é um desafio que nós temos, mas a gente precisa de dados e fatos para poder discutir uma política pública menos ideológica e com maior capacidade de resolução. Se são 4.000 e pouco, a gente resolve com 2 excelentes escolas, colégios internos de primeiríssimo nível, aumentando muito a capacidade de recuperação desse jovem, mas sem devolvê-los para a família que os obriga a colocar no crime. Eu estava conversando essa semana com o padre Zé Roberto, ali da Paróquia da Ressurreição. Um dos seus melhores coroinhas morreu agora traficando. E você pergunta, poxa, mas ele era um coroinha, como é que ele foi para o tráfico? A mãe obrigava ele a vender para colocar dinheiro em casa. Então, olhar para a família, muitas vezes, como uma ameaça para esse jovem e ter medidas protetivas de fato que garantam que os jovens de família infratoras não são empurrados para o crime, é uma coisa que a gente poderia estar fazendo. E a gente poderia estar olhando para outras formas também de integrar melhor as bases de dados com apoio para a segurança pública, para trabalhar melhor as causalidades. Então, esse modelo de segurança que nós temos, de combate ostensivo na rua, ele é de todos os tipos o mais ineficiente e o mais caro. E o que mais ameaça, por exemplo, a evolução da própria educação, no sentido de que ele drena recursos, principalmente para o sistema de aposentadoria, que é enorme. Então, se a gente consegue fazer pesquisas claras, ter esses números na mesa e começar a discutir a retomada da prosperidade no Rio, a gente consegue endereçar melhor essas questões. Mas não tem dinheiro de pesquisa. E muitas vezes o recurso que vai para a FAPERJ ele é contingenciado ou ele vai para outros locais e de alguma maneira o Estado também parece ter dificuldade de gerenciar estrategicamente esse recurso. Então, se, por exemplo, a indústria de óleo e gás como um todo pudesse usar o espaço da Casa Firjan, que é um espaço maravilhoso, ter um espaço ali para compartilhamento de ideias e melhores práticas, em que a gente conseguisse fazer isso, eu acho que a gente daria saltos muito grandes nessa questão da informação e da discussão qualificada da política aqui na cidade do Rio de Janeiro, para que a gente possa fazer propostas e eleger candidatos que se comprometam com a viabilização daquelas propostas. Organizar as ideias, fazer um debate organizado. Outro dia, conversando com o presidente de uma empresa de petróleo, obviamente não devo citar o nome, não pedi permissão, mas ele me disse, não, nós fazemos o compartilhamento social de muita coisa, e a gente gostaria até de comentar isso, trabalhar. De repente a gente podia, quem sabe, Carmen, um dia convidar 1, 2 ou 3, eu não sei quantos, e você também participar, e a gente fazer um primeiro debate, um café, né, sobre como propor alguma coisa fática, né, em relação a essa discussão que você trouxe de organizar as ideias, até usando cláusulas de P&D, se for o caso, né? Sim. Pode. Aqui hoje a ANP não permite ainda, mas também ninguém trouxe o problema, porque a ANP é super flexível para esse tipo de embasamento. Eu acompanhei a implantação do Centro Tecnológico de Tsukuba, no Japão, que era justamente isso, um espaço físico em que poder público e empresas compartilhavam o P&D com foco em resolução de problemas. Isso deu uma agilidade, inclusive na inovação no Japão, que foi ímpar. Então, ter um espaço estruturado, organizado, onde os pesquisadores possam compartilhar os seus achados, onde o poder público possa compartilhar os seus problemas e onde os especialistas possam registrar a memória dessas discussões no formato de painéis ou painéis digitais, em que a gente possa evoluir para chegar num consenso sobre como hierarquizar prioridades e como trabalhar com maior inteligência. Eu acho que o Rio pede isso porque não tem uma solução simples. Então, poder reunir as pessoas para endereçar essas questões é algo, no meu ponto de vista, fundamental numa cidade como a nossa, que não teve, ao contrário de São Paulo, um desenvolvimento orgânico em que os imigrantes foram chegando, foram abrindo suas empresas, novos imigrantes chegavam, encontravam empregos ali, se criou uma cultura de trabalho, uma cultura empreendedora, uma cultura de inovação
que nós não conseguimos criar aqui no Rio por a relação de dependência simbiótica com o poder público. Então, eu acho que essa é uma questão interessante, e eu acho que um espaço como esse deveria chamar como interlocutores necessários a Firjan e a FEComércio. Porque quando nós olhamos, por exemplo, para o gasto médio por turista na cidade do Rio de Janeiro, nós podemos observar que o gasto médio por turista aqui é menor do que em Buenos Aires. Então, o turista que já veio para a América Latina, ele gasta menos no Rio do que em Buenos Aires. E por quê? Porque, na verdade, a vocação turística no Rio de Janeiro é igual a vocação de adolescente, não se realiza. Né? Nós não conseguimos, de fato, fazer um planejamento estratégico da cidade em que a socioeconomia criativa e o patrimônio material, o nosso patrimônio histórico, artístico e natural pudesse ser trabalhado de maneira sinérgica, gerando demandas maiores para a rede hoteleira, para a rede de serviços e para o próprio comércio. Quando você anda ali por Copacabana, por exemplo, qualquer um que já tenha ido nos Estados Unidos, em cidade de praia, por exemplo, no Havaí, você não entra numa farmácia no Havaí sem passar na entrada por uma série de produtos naturais feitos com coisas do Havaí, extrato de coco para a sua pele não ficar seca, extrato de abacaxi para melhorar a sua digestão, uma série de produtos derivados das vocações do local, que são vendidos no comércio de uma maneira integrada, gerando uma compra por estímulo, como é que se chama? A compra por impulso de uma série de produtos, e nós temos uma farmacopeia nativa muito rica. Outro dia, quando a gente estava fazendo essa pesquisa, conversamos com um japonês que tinha ouvido que própolis no Brasil era muito barato, mas não sabia onde comprar. Então, o nosso comércio, para o dono da farmácia sozinho, fazer esse esforço é hercúleo. Agora, se o sistema FEComércio desenvolve uma vocação mais estratégica de apoio ao comerciante, assim como se a Federação das Indústrias estiver dialogando para a gente montar arranjos produtivos locais, nós conseguimos resolver o problema da empregabilidade do cara que está na rua, que está nessa situação. E com capacidade de chamar o poder público a reboque, porque o poder público não vai liderar esse movimento. Né? O volume de demandas e a escassez de recurso que incide tanto a nível municipal como estadual é tão grande que não vai ser esse ente público que vai conseguir resolver. Então, eu acredito muito na importância de líderes liderando esse movimento de preencher a nossa sociedade, tem um vazio de nível meso, de como é que a gente cria, de fato, uma federação de comércio, uma federação de indústria com recursos de pesquisa voltados para a alavancagem da região, sem dependência do poder público. Se nós conseguirmos fazer isso, a gente também capacita esses atores para escolher mais adequadamente numa eleição, para corrigir a representatividade, para ser capaz de eleger candidatos que liderem a execução dos projetos que forem pensados pela sociedade, que é como deveria ser. E a gente vê hoje muita gente indo embora do Rio de Janeiro dizendo, mas o Rio é uma bagunça e o poder público não faz nada. Não fará. E se essas federações que têm um volume significativo de recurso e uma demanda latente dos seus próprios federados para atuar melhor, se elas atuassem de forma mais estratégica, é necessário fazer um projeto de gestão da mudança, pensar junto, mas eu acho que com algum recurso e um espaço para que esses debates se deem de forma estruturada, a gente vai ganhando capacidade de resolver. Eu vou fazer uma proposta firme de um café com as primeiras pessoas e, obviamente, te incluir, se você permitir. Sim, claro. Para a gente fazer uma discussão estruturada desse pensamento. Né? Muito bom, gostaria de te agradecer. Muito obrigado, Carmen Miguel, pela conversa. Muito obrigada. Muito obrigado, boa tarde a todos. Obrigada, mais uma vez, pelo convite. Um prazer, muito obrigado.